Iniciamos agora o programa Rota Fenatran, que nós já fizemos na Fenatran passada. O resultado foi muito interessante, muito legal, e a gente está novamente fazendo Rota Fenatran. Essa programação está sendo toda filmada e vai para as redes sociais, tanto da OTM quanto da própria RX, e vocês terão a oportunidade de assistir, tem gente fora assistindo, de uma maneira que tem uma repercussão muito interessante. Bom, como é que a gente... As coisas mais interessantes que a gente pega em relação a esse evento. Vamos pegar o seguinte. Nós estamos na 24ª Fenatran, ou seja, é muito tempo mesmo. Agora, atualmente, além de mostrar os caminhões, mostrar os produtos de transportes, de implementos rodoviários, de tecnologias, a gente também transforma informação em conhecimento. E a gente tem trabalhado nos últimos meses no sentido de trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Antes de começar, eu peço aos painelistas das montadoras, dos fabricantes, para que aguardem, que eu vou chamar um por um, que eu vou fazer uma pequena apresentação do que foi e de algumas das informações que tem nessa pequena, mini apresentação, serve para vocês, do que foi Hannover. Hannover é a mais antiga feira de transportes do mundo, é ainda a maior do mundo, e tinha algumas informações bastante interessantes. Então, Paulo, por favor, coloca no ar. Então, temos aí. O que houve? Durante a pandemia, a tal IAA Commercial Vehicles já tinha começado a perder público e perder foco. O que aconteceu? Assumiu uma moça, Hildegard Miller, a primeira presidente da VDA, que é a Anfave alemã, e ela conseguiu fazer um trabalho fantástico. Primeiro, em 2022, ela mudou o nome, deixou de chamar IAA Commercial Vehicles e transformou-se em algo chamado IAA Transportation 22. A de setembro desse ano foi a Transportation 24. Mudou. O foco não são caminhões, implementos rodoviários, etc., mas toda a tecnologia que envolve o setor de transportes. Então, ampliou muito. E a ampliação funcionou por vários motivos. Os fabricantes europeus, em sua maioria, estão pressionados pelos violentos gastos em redução de emissões, em aumento de tecnologia embarcada, numa série de coisas que eles tiveram de investir muito dinheiro. Então, os pavilhões que as montadoras ocupavam antigamente não existem mais. Os pavilhões foram divididos e, no lugar dessa divisão, quando eles recolheram o espaço, automaticamente o chinês ocupou o espaço. Então, mas ocuparam, assim, fabricantes de baterias, mais de 40 fabricantes de baterias, de recuperação de baterias, de reciclagem de baterias, de tudo quanto é tipo de uso. O que a Miller Hildegard fez de mais interessante? Além de aumentar o número de expositores de uma maneira muito grande, ela fez mais do que isso. Ela tinha os test drives, ela ampliou os test drives, ela criou uma espécie de escola rápida para aprender a dirigir elétrico, etc. Ela criou uma série de coisas. O que acontece? Recorde de público. Nunca teve tanta gente visitando. Foi um sucesso incrível, essa versão 24. E por que o sucesso incrível? Porque ela também abriu um final de semana, o último, para as famílias dos motoristas. Então, o final de semana virou, em realidade, um grande happening, onde tinha desde roda gigante até mesmo os barzinhos tradicionais que tem com as mesinhas e todo mundo comendo as iguarias alemãs e tomando seu bom chopp, etc. Foi muito divertido, muito útil. Mais do que isso, ela conseguiu elevar o nível do frequentador.
Se, por um lado, ela populariza com a família do motorista, por outro, ela eleva o nível pela qualidade dos negócios que passaram a ser fechados lá dentro. Então, passam aí níveis executivos muito mais altos do que iam normalmente. Bom, o que a gente viu de importante? Por favor, vamos pegar a próxima tela, que a gente viu de muito importante lá. O que a gente viu, principalmente, foram os caminhões que já tinham aparecido em outros eventos, mas com algumas novidades bem interessantes. Por exemplo, pegar um caminhão movido a hidrogênio, já chegando a 1.047 quilômetros de autonomia. Ou seja, ele cresceu muito de 2022, de autonomia, para 2024. Mas o eActros foi apresentado já não mais como um sonho, como um exercício, como um protótipo, mas sim como um caminhão já entrando em produção neste mês de novembro, com mais de 2.000 unidades já encomendadas. Por quê? Porque o tal caminhão elétrico, o eActros, está fazendo 10 quilômetros equivalentes a 1 litro de diesel, ou seja, com 10 litros ele faz 100 quilômetros. Por isso, esse volume de encomendas. Ou seja, o que a gente viu, a Mercedes seguiu na linha tradicional dela de ser eclética, de ter elétrico, de ter gás, de ter várias alternativas. A mesma coisa as outras montadoras trilharam o mesmo caminho. Então, o que eu acho que teve de interessante foi a preocupação de todos de sempre ficar tentando fazer uma feira cada vez melhor, unindo o mundo de transportes e gerando negócios que a maior parte das pessoas não imaginavam que iriam acontecer. O processo foi muito inteligente. Por exemplo, a Ucrânia está em guerra. Mas o que você tinha lá? Um gigantesco estande dos fabricantes de carroçarias ucranianos. A VDA abriu espaço para a Ucrânia. Então, você teve uma série de eventos que foram extremamente interessantes em termos de marketing, de tecnologia e de política. Ou seja, houve uma mudança na maneira de conduzir o evento. Agora, que foi também, que a gente não pode deixar de prestar atenção, é que foi um evento de 1.700 expositores, 145 mil pessoas, a gente fechou a Fenatran, a última Fenatran teve 66, 70 mil. Eles tiveram lá 145 mil, mas a média deles era um pouco abaixo, era em torno de 120 mil. E 145 lançamentos de produtos novos. Então, o que a gente vê é que, da mesma maneira que a daqui, a de lá está crescendo, só que lá eles estão em guerra, eles estão com os vizinhos brigando. Lá, as questões de Israel com o Oriente é muito mais sentida do que a gente sente aqui. Nós temos um oceano atravessando, a Ucrânia está ali no quintal deles. É bem diferente. Mesmo assim, o volume de negócio foi muito acima do que eles tinham imaginado. O que a gente pode ver, seja dos caminhões, dos lançamentos das novidades, um grupo brasileiro, Anfir, fez uma coisa absolutamente sensacional. Ela já tinha feito em 2022, com o auxílio da Apex, que é um órgão governamental, ela foi para lá e expôs os produtos. E o que ela conseguiu foi um resultado fantástico, de vendas para clientes europeus, que não é exatamente uma coisa fácil de entrar, porque as normas e regras quase que inviabilizam a participação de carroçarias feitas aqui no Brasil, no mercado europeu. No entanto, eles conseguiram fechar um volume de negócios bastante interessante. Ou seja, o que mostra que quando eu entrevistei o Spritzigman, que é o presidente, ele falou, precisou de muita coragem, muita ousadia para chegar e vir para cá. Fizeram da primeira, desta vez o resultado foi melhor ainda, ou seja, mostra que você tem mais o mercado que o Brasil. Se tiver ousadia, pode conquistar. Bom, eu acho que isso dá uma pequena amostra e eu acho que agora a gente pode partir exatamente para o primeiro dos painéis, que a gente envolve os fabricantes de veículos, e eu acho que aí vai ser uma coisa bem interessante para todos nós. Então, eu convido, neste momento, o Alex Nucci, da Scania, eu convido Luiz Gambim, da DAF,
perguntas. Eu convido o Carlos Fraga, da Iveco, por favor. E eu convido também o Saltini, certo, da Volkswagen Caminhões. E o Jefferson, da Mercedes-Benz, por favor. E a Volvo, por favor, representante da Volvo, por favor, suba. E convido, óbvio, o Wagner para subir, que vai auxiliar aqui na condução dos debates, das discussões. Para começar a esquentar, a gente pode começar exatamente com isso aqui. Wagner, vamos lá. Solta as suas primeiras perguntas. Antes de mais nada, boa tarde a todos, né? Eu vou começar uma pergunta que é uma das mais que se faz mais hoje, né, em todos os eventos que estão aqui, são as tendências de propulsão. Então, já começar com esse assunto, depois a gente entra em outros assuntos. Vamos falar já direto que é o assunto central, né, dessa feira. Então, eu gostaria de saber um pouco da opinião de cada um de vocês sobre essa parte de tendências de propulsão, o que está acontecendo e o que nós estamos esperando. Podemos falar? Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu vou dar um fechamento de 24, né? Nós estamos olhando o mercado de 24, ele está realmente bastante forte. Nós tivemos um mês de outubro aí, de emplacamento de onde a gente controla em torno de 9.300 caminhões, ou seja, foi o maior mercado do ano, de emplacamento do ano, nesse mês. Então, a tendência que nós verificamos é que o mercado deve fechar entre 95 a 100 mil caminhões aí esse ano, depende de como vai ser o comportamento desses 2 últimos meses. E em relação a 25, nós ainda não temos um número fechado, a gente está vendo boas perspectivas no mercado agrícola, né? Está tendo aí a safra está sinalizando um aumento, a chuva está acontecendo em alguns estados no momento correto. A gente tem ainda uma certa apreensão com relação às taxas de juros, e isso pode impactar um pouco o negócio de uma maneira geral. A gente tem alguns sinais bons em que os mercados que nós chamamos de vocacional, que é mineração, cana, madeira e construção, eles estão num ritmo bom, mas eu não tenho ainda um número fechado. A Volvo ainda está trabalhando com essas informações, mas se eu posso colocar alguma coisa, a perspectiva é boa, tá? Mas eu não tenho hoje um número fechado para o mercado do ano que vem. Bom dia a todos, né? Boa tarde, né? Boa tarde já. É que eu não almocei ainda, viu? Luiz Gambim, da DAF, falando. Só para ver se eu entendi, Marcelo. Você quer falar sobre propulsão, né? Falar de mercado, então, ok. A projeção, basicamente é a projeção para esse ano. A projeção, como é que fecha e para o ano que vem. Beleza. Ok, nós, a DAF, a gente já está inseridos no segmento acima de 15 toneladas, né? No segmento de semipesados e pesados, né? Esse ano, realmente, o mercado vem crescendo aí um pouco mais de 20%, 82 mil caminhões acima de 15, esse ano deve ter uma perspectiva de fechamento entre 96 e 98, né? A gente teve bastante desafios, eu gosto de chamar de desafios esse ano, em questão de taxa de câmbio, limite de crédito dos nossos clientes, temos a questão também de, principalmente para nós da DAF, o euro acaba influenciando bastante, né? E eu creio que 2025, para a DAF, nós estamos trabalhando com um segmento muito parecido com esse ano de 2024, 98, 99 mil caminhões, até podendo ter um pouco de acréscimo, 1 ponto, 2 pontos. Isso vai depender muito de alguns desafios, que eu gosto de chamar de desafios, taxa de juros, câmbio, endividamento, infraestrutura e, principalmente, o agronegócio, né? Então, a gente está otimista, a gente crê que vai ser um ano estável. Esse ano de 2024, eu escuto falar muito dos nossos transportadores, foi um ano praticamente estável devido ao combustível se manter o preço o ano inteiro, isso gera uma certa tranquilidade,
não gera uma certa instabilidade entre fornecedor e transportador. Então, eu creio que a gente está vindo com um ano positivo e a Fenatran, por sua vez, vai coroar esse ano de 2024 como um bom ano no mercado brasileiro. Bom, do lado da Mercedes, a fatia de mercado que a gente compete é um pouquinho maior, porque a gente pega veículos acima de 6 toneladas. Então, nós estamos falando de um mercado para esse ano, a gente está estimando entre 115 a 118 mil unidades. Isso daí representa em torno de 17% acima do que foi o ano passado, ou seja, mostra que da mesma forma como a Volvo e a DAF verifica no segmento deles um mercado maior, a gente acompanha, porque a gente está nos mesmos segmentos e mesmo nos outros segmentos onde eles não estão, o crescimento ele também é notório, né? A gente imagina que para o ano que vem o mercado fica estável, apesar das incertezas da taxa de juros, do câmbio, mas, em linhas gerais, a gente não vê grandes turbulências políticas ou econômicas acontecendo, a não ser que aquelas coisas que nunca ninguém prevê estourem em algum lugar, tá? Mas, em linhas gerais, todos os dados nos mostram que vai ser uma economia estável em relação a esse ano, consequentemente, um mercado muito bom para os caminhões, qualquer que seja o segmento deles. Alô? Boa tarde a todos. Carlos Fraga, da Iveco. Acho que bastante em linha com o que já foi comentado aqui pelos colegas, né? A gente também tem um segmento um pouco diferente na Iveco. Nossos caminhões já partem de 3 toneladas, então a gente tem um segmento um pouco maior. Então a gente vai de 3 toneladas até 74 de PBTC, a gente não tem os off-roads, né? Mas a gente espera aí nesse mercado, a gente, olhando a Fenabrave, a gente conta os comerciais leves, eu acho que assim como os colegas da Volkswagen, a gente está estimando aí um mercado de fechamento aqui, né, de 133, 135 mil unidades. A gente espera, é claro que esse número ainda precisa ser fechado com os colegas dentro da Anfávia, mas a gente espera aí um crescimento de cerca de 5% em relação ao ano que vem. Eu acho que também em linha com aquilo que foi falado, né? As taxas de juro, a preocupação com a taxa de juros, se a gente tivesse bola de cristal, seria melhor, né? A gente vê as taxas de inadimplência também caindo gradativamente. Eu acho que o período pré-Euro 6 contribuiu muito, né, para o aumento de inadimplência. A gente tem muitos clientes que aumentaram a inadimplência nesse período pré-Euro 6, que a gente ainda vem sofrendo, e a gente vem colocando algumas medidas para fazer essa inadimplência diminuir. O dólar é uma preocupação também, né? A gente viu semana passada o dólar bater 5,80, 5,70, então isso com certeza vai fazer uma pressão sobre os custos de todas as montadoras, né? Então acho que essas são as perspectivas aí gerais aí que a gente tem aí para 2025. Saltini. Uma boa tarde a todos. Estou com pena do Alex, que vai ser o último a falar aqui, nós já vamos ter falado quase tudo, mas muito em linha com o que foi dito aqui, e também no nosso caso, a gente não começa com 3, mas com 3,5 toneladas e vai até o off-road, então a gente segue as projeções da Anfávia. A Anfávia está falando em um aumento de 12% em relação ao ano passado, mas isso pode ser superado, as perspectivas são boas, a gente tem visto aí um mercado relativamente pujante, né? Até com um pouco de surpresa em relação, talvez o ano passado para nós, principalmente em termos de produção, foi muito complicado, né? Pela introdução da nova tecnologia de emissões, e um pouco do que a gente aposta é isso, é um 2025 tão bom ou melhor que esse 2024, Nós ainda na Anfávia, eu não estou aqui falando pela Anfávia, estou falando pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas a Anfávia ainda não fechou os números de 2025, né? Então, ela ainda está consultando as empresas para fechar os números de 2025, que devem ser anunciados mais para frente. Um ponto que talvez preocupe é um pouco da inadimplência do agro,
tem alguma coisa aparecendo, mas a gente entende que, como a safra do ano que vem tem uma previsão de ser uma safra boa, até por alguns motivos que já foram comentados aqui, isso não deve ter um impacto tão grande. A gente tem uma preocupação grande com a taxa de juros, claro, ela está alta, e talvez uma das certezas que a gente tem é que ela não vai ser muito mais baixa do que ela está. As condições econômicas e fiscais do país não permitem, não nos dão uma visão de que permita uma alteração muito grande para o ano que vem. No entanto, a economia, esse ano, melhor do que se esperava, né? A gente pega o último boletim Focus, vai dar alguma coisa como 3,09 de crescimento esse ano, e 1,6, se fala até 1,9 ano que vem, quer dizer, é uma perspectiva da economia ainda boa, que para o nosso mercado é importante, né? A gente costuma dizer que o PIB vem de caminhão, então, se o PIB está crescendo, a gente tem uma chance de continuar com boas vendas, e a gente passou por um período muito complicado, todos nós aqui, né, participamos desse mercado, alguns até não estão mais, que foi o período da nossa crise econômica de 2015 até 2018, depois uma pandemia, então houve talvez uma certa retração nesse período, que algumas frotas podem estar mais envelhecidas e a gente pode ter uma renovação mais natural desses frotistas, o que poderia contribuir até para um aumento mais significativo nas vendas. Mas a nossa expectativa é que o ano que vem a gente deve voltar a crescer, como esse ano estamos crescendo, em 2 dígitos. Só não sei se vai ser 10, 11 ou 19, né? Mas a gente espera 2 dígitos, mas não muito longe do que foi esse ano. Sobrou para você encerrar. Sempre. As previsões. Não, boa tarde a todos, eu sou Alex Nutti da Scania. Eu estou muito em linha com todos os colegas, especialmente com os colegas da DAF e da Volvo em termos de mercado. Nós atuamos numa área acima de 16 toneladas. Naturalmente, a gente acredita que esse mercado deva alcançar um pouco mais do que 95 mil veículos. Esse ano, de fato, foi um ano bem desafiador, ele começou muito bem. Como colocaram, o agro foi, acho, o nosso principal desafio durante o ano de 2024, especialmente com a seca. Por outro lado, o e-commerce, especialmente pela baixa, pelo volume de pessoas hoje com melhor renda, fazendo com que o consumo subisse bastante, então o carga industrializada como um todo teve uma positividade muito grande para os negócios. Puxados especialmente também pelo segmento de cana, madeira, mineração, que teve um ano muito bom, especialmente pelo nível de dólar. Para 25, a Scania acredita muito e também acompanha um pouco a Anfávia, mas olhando para um ano que tende a um PIB melhor, para um ano que nós teremos agora, começou a chover, graças a Deus a coisa melhorou no norte e centro-oeste do país, fazendo com que o agro pudesse alcançar mais de 300 milhões de toneladas. Pensando que, por mais que o custo para que você volte a plantar cana seja maior, naturalmente você vai ter uma produção positiva, visto que o açúcar está com o melhor preço da história. Investimentos em mineração, investimentos na área madeireira e o e-commerce seguindo muito bem no mercado brasileiro, a Scania acredita que com um PIB crescente, mesmo com os desafios que teremos em termos de taxa de juros, inadimplência ainda segue alta, especialmente no agro, como colocou o Marcos, nós teremos sim um ano que tende a andar, no pior cenário, igual a 2024, podendo crescer até 3% a 5%, se naturalmente no segundo semestre nós tivermos alguma tendência de taxa de queda de juros. Então a gente acredita num ano muito positivo, muito similar ao que tivemos agora em 24. Agora a rodada começa com você. E os financiamentos, como é que andam? Que sempre foi um eterno problema, né? Começa aí, tem caminhão para entregar, mas cadê o financiamento? Eu acho que o maior desafio, como colocado, é você ter disponibilidade de crédito em função da inadimplência. Acho que o agro é o segmento que mais sofreu ao longo do ano e deve sofrer ainda durante o bom período de 2025. Mas o financiamento não tem sido o grande entrave, a taxa de juros também tem sido com esse recente crescimento. Então, a gente entende que, melhorando as inadimplências e os segmentos acompanhando as tendências de crescimento, naturalmente as empresas terão melhores capacidades de caixa e, com isso, o crédito acaba aparecendo. Mas é preciso que haja um balanceamento geral das contas do Brasil para que a gente possa, de fato, ter uma redução da inadimplência e uma maior disponibilidade de crédito. Agora, indo para uma terceira pergunta para você. Estou te dando um bônus, tá? Você me ajudou, o levantamento que o Saltini fez foi ótimo. Então, dando bônus.
Vocês sempre divulgam a questão de que vocês são os ecléticos em alternativas energéticas. Hoje, com quais produtos e alternativas vocês estão trabalhando? E o que está vendendo? Então, vamos lá. A Scania trouxe para a feira uma série de novidades. A Scania ampliou todo o seu portfólio, especialmente nos veículos rodoviários, com o Plus ao longo do ano. Nós trouxemos o 370, hoje com um novo modelo, que é o Performance G-Line, que é um veículo de 13 litros, com alto torque e grande disponibilidade. Mas nós trouxemos também veículos semipesados. Nós trouxemos os caminhões de 250 cavalos a diesel, trouxemos o nosso motor de 280 cavalos, ambos com 7 litros, e também entramos na construção civil com motor de 280 cavalos. Quando eu vou para tecnologias alternativas, aí sim a Scania trouxe os 3 modelos que nós entendemos que, pela maturidade do mercado brasileiro, são os produtos ideais. Primeiro, o gás, que desde 2019 a Scania foi pioneira no gás, criando corredores azuis, desenvolvendo grandes parcerias. De lá para cá são mais de 1.400 caminhões comercializados e só em 24 foram 400 unidades. Dentro destas 400, começa a nascer a demanda pelo biodiesel. Então, a Scania tem um veículo que é 100% movido a biodiesel, que é mais uma alternativa quando você fala em longas distâncias, porque num país continental como o Brasil, naturalmente, quando a gente fala de um futuro eclético, como você bem mencionou, e o nosso CEO, o presidente Christopher, fala muito sobre isso, o eclético, na verdade, é difícil dizer se o Brasil será só elétrico. Um país de distâncias continentais precisa viver com várias tecnologias. O gás foi a primeira delas, agora a gente percebe um crescimento muito forte do biometano, e com isso você chega até 90% de redução de CO2, e quando você fala de eletrificação, a Scania trouxe o primeiro veículo rodoviário elétrico, que é o nosso G30, caminhão 4x2, destinado a operações de curta distância até 200 km. Então, nós viveremos, na visão da Scania, ao longo dos próximos anos, com diesel, e aí temos o Super. A Scania foi a única montadora a fazer o desenvolvimento de um veículo a combustão interna novo, então o Super entra nessa faixa. Depois do Super, naturalmente, introduzimos o gás, o biodiesel e agora o elétrico, e nós vamos conviver com essas tecnologias ao longo dos próximos anos. Isso é o que a Scania acredita. Certo. Agora nós passamos para o Saltini. Saltini, já que a gente falou em alternativa, vocês foram pioneiros no elétrico. Como é que está? Como é que anda? Quais são as evoluções que vocês preveem para esse mercado? A gente começou, a ideia do elétrico nasceu na Fenatran, vocês devem lembrar, em 2017, a gente apresentou o primeiro conceito de elétrico e entendemos que o primeiro caminho que a gente deveria trilhar era realmente a distribuição urbana, é mais fácil, você depende menos de uma infraestrutura, né, rodoviária, a gente sabe que é um desafio hoje no mundo, não é no Brasil, no mundo, né? E foi bem, mas é claro que é uma transição bastante significativa, principalmente na questão de preço do produto, né? Nós já vendemos mais de 400 elétricos, estamos apresentando aqui na Fenatran a segunda geração do e-Delivery, logicamente otimizando aquilo que a gente aprendeu durante esse tempo, e acho que um pouco, se a gente caminhar pela feira, nós vamos ver um pouco isso, e aí eu, puxando um pouco do que o Alex falou, a gente tem que entender que o Brasil, até pelas suas dimensões continentais e pelas características que tem, a gente não pode ficar refém de uma única tecnologia, a gente tem que avaliar, e eu acho que um pouco que todos aqui têm feito, acho que todas as montadoras têm feito. Muitas vezes a gente enxerga algumas coisas que nem sempre o mercado enxerga, e a gente recebe algumas críticas dizendo, vamos lá, a eletrificação na Europa está avançando muito rapidamente, no Brasil é uma coisa lenta. Mas o que a gente tem que fazer é aproveitar ao máximo as capacidades que a gente tem aqui, as oportunidades que a gente tem aqui. Eu que já estou no mercado há um pouquinho mais de tempo e vivi lá o comecinho do programa do álcool, né? O Brasil fez o maior programa de energia alternativa no setor automotivo do mundo, né? Que foi, na época, o Proálcool, quase morreu, e as montadoras criaram o Flex, que permitiu, e eu acho que a mesma coisa acontece no segmento de pesados. A gente vai colocando para o mercado alternativas que permitam que a gente utilize aquilo que há de melhor. Nós temos visto aí um caminho muito interessante para o gás, biometano, muitas aplicações que você pode gerar o próprio biometano na aplicação do cliente, então que isso para ele é importante.
e a gente vê de forma geral as empresas colocando aqui, nós também estamos apresentando lá o nosso caminhão a biometano, e trouxemos uma nova alternativa, um conceito para um país onde vai ser difícil a gente ter uma infraestrutura adequada num prazo breve, que é uma alternativa de um híbrido que permite que, mesmo que você não tenha infraestrutura, em alguns pontos você possa ganhar. E opera um eixo adicional elétrico, que permite ter 200 cavalos a mais de potência, em que, em algumas situações, você reduz significativamente o consumo de combustível, consequentemente as emissões, mas que, eventualmente, se você não tiver uma infraestrutura, você vai continuar rodando. Então, certamente, é uma alternativa que a gente precisa avaliar e talvez colocar em prática o mais rapidamente possível. Nós começamos a avaliar essa alternativa, mostramos o primeiro conceito aqui, e assim como a gente fez em 2017 com o e-delivery, era um conceito e virou uma realidade, está em produção desde 2021, então a gente vai trabalhar muito nisso. E claro que a gente prevê aí também muitos avanços, principalmente na questão de baterias, né, que devem proporcionar aí alguns avanços nos próximos anos. Mas eu acho que o que eu posso, com muita tranquilidade, dizer que com todos nós aqui, todas as empresas que estão sentadas aqui, nós enxergamos bem as necessidades do mercado brasileiro e sabemos aproveitar ao máximo e trazer soluções que possam atender esse mercado da melhor maneira possível. Afinal de contas, lá na ponta da linha está o nosso cliente que precisa que a gente ofereça isso para eles. E um detalhe, como é que anda a briga que você e os vice-presidentes da Anfávia brigam em relação ao biodiesel? Bom, o Henry, principalmente. O biodiesel, por característica própria, tem uma questão de instabilidade, a gente tem uma preocupação. E a Anfávia, de novo, vou trocar o chapéu aqui, mas a Anfávia nunca foi contra o biodiesel. O Henry vai lembrar, a gente esteve numa reunião juntos lá em 2003, quase apanhamos lá em Brasília. A Anfávia saiu, inclusive, rapidamente com uma publicação no seu site oficial, de que a indústria sempre apoiou o biodiesel. Agora, como todo combustível, a gente precisa ter certeza que isso traz o benefício desejado, mas não comporta danos ao produto. A gente viu durante a pandemia, onde os veículos tiveram circulação até restrita em alguns estados, a gente viu o que aconteceu aí no mercado com filtros de combustível. Então, é uma preocupação que a gente tem. Não somos contra o combustível do futuro, agora recém-sancionado pelo governo federal, aprovado no Congresso, prevê um aumento, um incremento do biodiesel no diesel, desde que isso não cause danos aos motores que a gente possa trabalhar. A gente tem experiências aqui de empresas que comentaram aqui, a Scania, uma delas, falou agora sobre a questão do uso de 100% de biodiesel, isso feito de uma maneira controlada, adequada, perfeitamente possível. A diferença é você saber como é que isso vai se comportar num país como o nosso, de dimensões continentais, como é que isso vai ser abastecido no mercado. Se a gente tivesse certeza que esse combustível está adequado em todos os lugares, que não vai, as operações estão certificadas que não vão ter problema, acho que não seria problema nenhum. Então, o único ponto aqui não é uma briga da Anfávia, sim a defesa de que essa alternativa possa ser utilizada da melhor maneira possível, que o ganho seja para a sociedade, em termos ambientais, em termos de custo para a sociedade, e que, claramente, aquele que compra um produto que vai ser abastecido com esse combustível não tenha danos nesse produto. A gente já viveu N problemas de combustível no mercado, em que, logicamente, a primeira visão é o problema do produto, do veículo, e quando nem sempre o veículo é que é o culpado da situação. E a Iveco, qual está o processo dela em relação às alternativas? Acho que a gente fala muito de caminhão aqui, né? Mas eu acho que é importante colocar que por trás da questão do caminhão, a gente tem uma questão de energia, né? Por isso, eu acho que a questão eclética é importante. A questão de energia virou uma questão política, né? Então, tem-se usado a energia como um fator político de disputa de poder, etc., etc. Então, assim, o que a gente acredita é que todas as energias a gente pode utilizar. Existe um trade-off para você utilizar determinada energia ou não, né? A gente encara isso como um triângulo, né? Você tem energia cara,
confiável e limpa. Você não consegue chegar nos 3 pontos do triângulo. Nesse sentido, o Brasil tem uma vocação natural, né, complementando aqui, para os biocombustíveis. A gente foi, né, e eu acredito que a gente vai ser pioneiro, né, e um grande competidor global na questão dos biocombustíveis. A gente tem a questão do agro, né, olhando o etanol, o biodiesel, o biometano. Então, assim, a gente acredita em todas as formas de energia aqui na Iveco. A gente também, acredito que a gente se destaca por ser uma das montadoras que tem uma solução para cada gama do transporte, ou seja, a gente tem uma solução sustentável desde o leve, que a gente considera aqui é o daily, nosso veículo, passando pelo Tector, que é o nosso veículo médio, semi-pesado, até o pesado. Então, a gente tem uma solução sustentável dependendo do segmento onde a gente atua. No segmento urbano, assim como a Volkswagen, a gente concorda que o elétrico é a melhor solução. Por isso que a gente lançou o e-Daily, né, esse ano, em junho, para esse segmento do elétrico. No segmento do Tector, a gente também está lançando aqui na feira o nosso Tector 17 toneladas a biometano e a gás natural. E no S-Way, a gente já havia lançado na última Fenatran, a gente colocou uma frota de veículos de teste, desde a última Fenatran, foram 17 veículos, e agora a gente já vendeu esse primeiro lote de produção desse ano, de 25 caminhões do S-Way a gás, né, que tem uma autonomia aí de 700 quilômetros. O que é importante falar, né? Eu aqui até discordando um pouco do colega da Scania, o biometano, ele é a única fonte de energia que ele pode sequestrar carbono do meio ambiente. Então, de acordo com a Associação Europeia de Biogás, dependendo do tipo de matéria-prima que você utiliza no biodigestor, você pode chegar até menos 120% de redução de CO2. A gente sabe, então, que no Brasil o biogás, né, o biometano, ele tem um potencial enorme. Até citando aqui o combustível do futuro, até a próxima década a gente estima que o biometano, né, planos do governo, claro que isso tem que vir para a execução, que no gás natural a gente vai ter um conteúdo de até 25% de biometano, né, assim como o biodiesel para o diesel. Então, a gente acredita muito nessa tecnologia do gás para a nossa matriz energética brasileira, né, até o final da próxima década. E a gente acha que essa, principalmente para o transporte mais pesado, é a ponte para a próxima tecnologia, seja ela o hidrogênio, seja um veículo 100% elétrico. Hoje a gente tem esses produtos disponíveis, eu diria, né, a Iveco, principalmente no segmento de gás, é a montadora que já fabricou mais veículos a gás no mundo, a gente tem 50 mil veículos a gás no mundo, 2 mil na América Latina, e a gente vai continuar seguindo nessa questão do biogás e do biometano. Eu acho que é importante também destacar que a gente segue, assim como a FPT colocou na conferência ontem cedo, a gente está implementando esse ano, né, com a nossa parceira FPT, que faz parte do Iveco Group, colheitadeira já utilizando o Cursor 13, né, o nosso motor 13 litros, a etanol, né? E esse motor ele tem a mesma base para ser colocado em caminhões. Agora a gente passa, claro, por todo o desafio de, né, eu acho que quem viveu mais viu o pró-álcool aí nascer, mas eu ainda, para mim, como uma visão, a gente poderia utilizar etanol também em caminhões, né? Jefferson. Agora é a sua vez, Jefferson. A gente viu coisas maravilhosas lá na Europa, Hannover. Daquilo lá, algo pode vir para o Brasil? Sim. Eactros,
Sim. caminhão a hidrogênio? É importante. O que pode acontecer? Vamos lá, a Mercedes-Benz, acompanhando o que os colegas falaram, do nosso lado, a gente também acredita bastante no curtíssimo e curto prazo a questão do biodiesel. Para nós, o nosso portfólio todo, desde o Acelo até o Arox fora de estrada, a linha toda nossa está preparada para biodiesel até B20, o que é além do que hoje é exigido, né? E também vamos começar os testes com o B100, para poder trazer também essa alternativa para o cliente no curto prazo. Então, essa é a linha que a Mercedes-Benz acredita para o curto, como eu disse, curto e curtíssimo prazo. Agora, obviamente que quando nós vamos para o caminho da zero emissão, o grupo Daimler tem já uma série de soluções, não só apresentadas na feira, mas já rodando em clientes, em mercados no mundo todo, seja na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, né? E também alguma coisa já na América Latina, como Chile. É importante a gente salientar isso daí. No Brasil, o que nós já temos efetivamente rodando com os clientes são os ônibus elétricos desenvolvidos aqui no Brasil, uma tecnologia muito avançada e que realmente já está trazendo bons resultados em performance para o nosso cliente. E aí, então, em conjunto, a nossa equipe de eletromobilidade, junto com os nossos colegas de outros países, nós apresentamos aqui na feira, nós trouxemos o e-Actros e trouxemos também o e-Canter aqui para o Brasil, que são os mesmos caminhões que nós vimos lá na Europa há pouco tempo atrás, caminhões que já estão rodando em outros países, já num nível de maturidade já bem interessante, e essa foi a linha que nós resolvemos adotar aqui no Brasil, para os caminhões. Esperar um pouco para que os produtos elétricos atingissem um nível de maturidade, onde nós entendíamos que, nesse determinado nível, já dá para a gente trazer no Brasil com confiabilidade, para realmente a gente poder deslanchar, ter uma atração mais forte no desenvolvimento do negócio da eletromobilidade de caminhões aqui no Brasil. Trouxemos agora na Fenatran o e-Actros, o E300 e o E400, cavalo mecânicos 2, então versão 4x2 e 6x2. Esses caminhões eles atingem autonomia de até 400 quilômetros, que para nós, no nosso entendimento, para uma distribuição regional, intercity, vai ser bem adequado para alguns clientes. E esse vai ser a forma que a gente vai desenvolver um negócio aqui. Esses caminhões serão colocados agora em testes, em conjunto com o nosso pessoal da engenharia, time de eletromobilidade, a equipe técnica desses clientes, para que a gente possa aprender junto e entender se precisa de algum tipo de tropicalização, seja no carregamento, seja na parte da transmissão de dados, do software deles, da parte de serviços, e aí sim a gente vai para uma escala já comercial. Também, da mesma forma, o e-Canter, caminhão leve, no nosso entendimento, uma solução extremamente eficiente para os centros urbanos. E aí eu acompanho o que os colegas falaram, né? Para aplicação urbana, veículo é elétrico, é a melhor solução em termos de eficiência que tem, e sob todas as óticas, né? Seja eficiência na questão do que o veículo entrega, ele não tem perda em nenhum momento ali dele, seja na parte de durabilidade, baixa manutenção, ruído zero, emissão zero. Então, realmente, é um veículo extremamente confortável de se dirigir, muito bom para o motorista, bom para uma gestão de frota, porque o nível de transmissão de dados, você consegue monitorar tudo que está acontecendo no veículo de forma muito eficaz. Então, para transporte urbano, de carga, e interurbano, no nosso entender, veículo elétrico é a melhor solução. O e-Canter a gente traz aqui na versão de 7,5 e 8,5 toneladas também, para testar por alguns meses e aí a gente poder desenvolver um modelo de negócio. Na longa distância, como a gente viu lá na Europa também, o hidrogênio é onde a Mercedes-Benz acredita que vai ser a solução para emissão zero. Tá? Na Europa, a gente apresentou lá o nosso veículo, a célula de combustível, hidrogênio, 1.047 quilômetros com uma carga só, uma marca fantástica. Nós estamos esperando, no mesmo conceito, amadurecer um pouco mais, os testes agora estão sendo feitos em clientes e quem sabe, mais para frente, a gente vai trazer a mesma tecnologia aqui para o Brasil. O que a gente vai, de diferente que a gente tem, que a gente vai ter de enfrentar,
A gente tem uma presidente lá que eu nunca vi uma pessoa tão assertiva, tão forte. Sim. Ela cobrou todos os dias a União Sim. Europeia e cobrou todos os dias o governo alemão e o governo francês, italiano, todos os governos. Ela cobrou forte. Exato. Nós fizemos nossa parte, gastamos muito mais dinheiro do que poderíamos gastar e, no entanto, a infraestrutura para isso rodar nós não temos. Esse é um ponto Ela bem, cobrou muito forte esse é um isso. ponto bem importante. A Daimler está se posicionando no mundo todo desta forma muito certeira, porque a indústria, de fato, investiu já muito dinheiro. Muito. A indústria, eu entendo que está preparada, independente até da marca. Tá? A indústria está pronta aí, com produtos, com serviços, mas precisa da infraestrutura. A infraestrutura não depende somente da indústria. A gente precisa, de fato... Na Europa ainda, a cobrança foi que a legislação foi aprovada, é questão de implementar a legislação que os próprios políticos lá aprovaram. Aqui no Brasil ainda a gente precisa aprovar alguns passos atrás, mas nós, como indústria, e os clientes e a sociedade como um todo, se a gente quer, de fato, levar a sério essa história da descarbonização e não ser só uma questão de marketing, algum selo de ESG, para levar a sério, e eu entendo que tem que ser levado a sério, porque a gente está falando realmente do futuro, mas já do presente, impacto já no médio prazo, para a nossa geração e para as futuras, precisa ter um movimento mais sério de toda a sociedade e de todos os poderes, quaisquer que sejam. Né? Então, aqui na Fenatran também, o Arrim ele se posicionou forte na apresentação de ontem. Hoje nós fizemos um roundtable com alguns jornalistas também, onde foi pontuado novamente, de forma bem intensa, a questão de que, olha, está na hora do governo também começar a se mexer, porque senão vai ser muito difícil. Essa jornada da descarbonização vai ser muito mais longa do que o que todos nós aqui esperamos. Né? Gambim, você que está no meio do agro, com a sua fábrica dentro do agro ali, né? Como é que você está vendo essa questão das alternativas? O que a DAF está planejando? Não tenha dúvida, o nosso momento da DAF é um pouco diferente, né? Nós temos 10 anos, completamos no ano passado aqui no Brasil, então a gente tem um longo percurso ainda, né, para implementar e entrar em novos segmentos, né? E nessa Fenatran não foi diferente. A gente passa a atuar no segmento de construção, com motores 7 litros, né? E a gente entra fortemente aí no segmento de mineração com produtos 6x4 e 8x4, né? Mas em linha com o que os meus colegas falaram, a gente está de olho o que vai acontecer na questão da descarbonização, né? A gente trouxe para a Fenatran um veículo elétrico que já é comercializado na Europa, inclusive na IAA foi mostrado lá. Esse veículo que está aqui é um XF com 350 kW de energia, né, e que gera 480 cavalos de potência, né, com uma autonomia até de 500 quilômetros. E ali está claramente, para quem nos visitar, vai poder ver os nossos packs de baterias, né, ali está com 3 baterias, mas podendo ser aumentado para 5 packs de bateria. Né. Outro segmento importante que a gente acredita é o biodiesel. Tá? A gente já iniciou os testes com alguns clientes. Nós temos caminhões já com uma certa quilometragem já avançada, até próximo a 300 mil quilômetros, e a gente percebe, como foi falado aqui, uma certa deteriorização do motor, principalmente dos filtros, bico-injetores, que isso demanda uma certa cautela em relação a todas as montadoras. Principalmente, a nossa preocupação é com o controle, né, com o manuseio do produto. Nós temos biodiesel de origem vegetal, de origem animal. Nós temos um país grande, tem hora que está quente, tem hora que está frio, isso acaba influenciando bastante também, né, a performance do veículo. Mas, assim, a gente tem uma lição de casa para fazer no Brasil. A gente acredita que tem que ter uma infraestrutura melhor. Sem uma infraestrutura, a gente vai progredir lentamente. Eu creio que o governo precisa realmente dar um empurrão, dar uma força, né? E a gente hoje possui praticamente todas as tecnologias, a gás, a biometano, na Europa e nos Estados Unidos sendo comercializadas, né? Falando um pouco de IAA, que você falou bastante, né? A pressão que o presidente da Mercedes vem colocando nos governos europeus, a gente tem escutado bastante isso, né?
E uma frase que me chamou muito a atenção na IAA foi assim: a IAA 2024, uma IAA mais realista e menos futurística. Talvez em função de tudo que nós falamos aqui, se não tivesse apoio global e essa força em conjunto, talvez a gente tenha um futuro menos futurístico. Certo. Agora, a Volvo fez a apresentação mais bem-humorada que eu já vi em qualquer dos eventos, Fenatran, IAA, qualquer coisa, mas muito bem-humorada. E esse bom humor, talvez, fosse pelos elétricos. Eles estão muito felizes com a liderança de elétricos, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, e também com a gama de modelos que vocês lançaram. E aqui no Brasil? Bom, todo mundo falou dos problemas que nós vamos e temos que enfrentar daqui para frente. Eu acho que isso está muito claro para todo mundo, e a Volvo também aposta que nós não teremos uma única solução daqui para frente. Provavelmente vamos conviver com 3, 4, 5 tecnologias para poder atender a todas as gamas. Com relação ao elétrico, hoje nós já estamos com mais ou menos 4.200 caminhões já vendidos no mundo, tá? Aqui no Brasil e na América Latina, nós já entregamos 30 caminhões, tá? Então, a gente apresentou o caminhão em 2022. Esse ano também estamos com o FM apresentando também, mostrando o FM já com práticas e soluções em vários tipos de aplicação. Então, para nós, hoje, o elétrico é uma solução, não realmente o elétrico ele não encaixa para todo mundo, nós não vamos ter, no curto prazo, um elétrico que faça 1.000 quilômetros, que tenha uma capacidade de sair aqui e para o Nordeste, ele tem algumas limitações, mas isso tudo a gente está aprendendo porque na Europa nós temos uma situação, uma infraestrutura que ainda tem problema, mas ela é mais, vamos dizer assim, controlada. Aqui no Brasil nós temos distâncias muito grandes, cargas muito mais elevadas do que nós temos na Europa. Isso é outro ponto que também dificulta a questão do elétrico. Nós temos a questão de legislação com relação a, por exemplo, peso no eixo dianteiro, que como você precisa de mais peso no eixo dianteiro, isso tudo nós estamos trabalhando com o governo, estamos tentando achar soluções para que a gente consiga evoluir e manter o caminhão ou trazer o caminhão num nível mais abrangente do que nós temos hoje. Então, o elétrico para nós é uma realidade, tanto no mundo quanto aqui na América Latina. A gente já está bem estruturado, já estamos com vários projetos e isso vai continuar essa nossa história. Questão agora, nós apresentamos ali o nosso FH B100, tá? Então, esse é um FH já que pode, nós estamos chamando ele de flex, porque ele pode já hoje ir desde do B14, que é o que nós temos nos postos hoje em dia, mas ele pode ser 100% a biodiesel, tá? Então, ele é um caminhão que você não precisa fazer alteração. Se você quiser usar a B50, você vai poder usar a B50. Então, ele é um caminhão que realmente não precisa ter nenhum tipo de ação nele para que você faça uma alteração de biodiesel ou de qualquer coisa. Então, a gente hoje, nesse curto prazo, nós temos essa questão do Euro 6, que é o caminhão normal, a diesel, que nós já temos. Nós temos o elétrico, que é uma realidade já nos clientes. O B100 também já também uma realidade, já com vendas. Então, esses 3 produtos, vamos dizer, no curto prazo ele tem, e o resto vem uma série de tecnologias, hidrogênio, HVO, vem muita coisa, está se estudando muita coisa no mercado, tem muita coisa para se trabalhar no mercado, e hoje a indústria, isso é uma coisa certa, né? A indústria ela tem que investir em muitas tecnologias, né? Porque pode ser que venha uma nova tecnologia daqui a pouco e você tem que sair de uma tecnologia que você investiu. Antigamente, nós passávamos a maior parte, toda a nossa história foi basicamente em diesel. E agora nós vamos ter que colocar o investimento da indústria em 4, 5 tecnologias para poder fazer esse balanço aí da questão ESG, né? E aí vem legislação, tudo isso tem que caminhar junto, não é só a montadora, mas
toda essa questão de legislação ela tem que vir junto para que a gente consiga entregar um produto que seja menos poluente e produtivo, né? Porque esse é o final, você tem que ter uma economia produzindo e não só a questão do ESG. Nós temos que achar esse balanço. Wagner, sua vez. Então, comecei falando de tecnologia e agora vocês já deram um banho de tecnologia, ainda falou bastante coisa. Uma coisa que a gente está vendo no mercado, bastante interessante, é a questão de locação de veículos, né? Então, a gente tem um quadro como o dos Estados Unidos, por exemplo, que 25% da frota hoje é locação, alugado. A Europa está em torno de 20% e o Brasil está em torno de 1,5%, 2% no máximo, né? E muitas montadoras também estão entrando nesse mercado de locação. Então, eu gostaria de saber um pouco de vocês. Isso é uma coisa que influencia muito o mercado no modo geral. Como é que vocês estão vendo isso e como é que o Brasil vai se mexer aí nesse caminho? Bom, a questão de locação, a Volvo, ela abriu uma locadora, né? Nós temos uma locadora agora para fornecer também caminhões via esse modal. Quando eu faço uma análise de caminhões pesados do segmento que nós atuamos, a participação da questão da locadora ela é importante, tá? E é maior do que até o número que você coloca. O que a gente entende é que assim, hoje no Brasil ela é bastante específica, muito, por exemplo, questão de madeira, questão de cana-de-açúcar, ou seja, são operações de nicho, tá? Então, eu acho que isso já está muito forte no Brasil e esse conceito ele vai amadurecendo com o tempo. Eu não tenho uma previsão de quanto nós vamos chegar, qual o número de locação versus compra, mas o que a gente percebe é que cada vez mais está se buscando soluções para entregar aos clientes, para que ele consiga explorar o caminhão, às vezes não fazendo o investimento do financiamento, e sim só na produção, mas isso é um conceito que vai ter que se construindo, né? Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, para o mercado americano, já está muito consolidado isso, já tem uma expertise tanto do mercado quanto do comprador e de quem compra o frete. Aqui no Brasil, a questão do bem ela ainda é um fator importante dentro da planilha de todos os transportadores, então isso ainda pesa na sua conta, né? Então, vai depender muito de como está a empresa, de como é a aplicação, se ela é, por exemplo, uma aplicação vocacional que ele precisa por um período mais curto, se é um grande movimento que ele tem que fazer de transporte para ele suprir essa necessidade mais rápido. Então, vai ter várias alternativas e o que o banco nosso, que a nossa locadora que tem que estar apta a fazer qualquer ação em cima desse critério, de fazer a alocação e ofertar o melhor possível. Bom, no nosso caso da DAF, nós temos a PAC Leasing, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Nós estamos trazendo isso para o Brasil no próximo ano, né? A gente vê que o Brasil está passando por uma mudança de cultura, porque eu acho que é uma questão cultural, a questão do aluguel, né? Mas existe uma certa cautela, né? Existe uma certa cautela. A gente viu o que aconteceu no agro esse ano. Muitos grandes clientes alugaram caminhão e estão com uma inadimplência altíssima aí, né? O mercado de rental ele foi extremamente representativo no ano de 24. Praticamente 10% das vendas do segmento de pesado saiu através das companhias de rental, né? Então, demanda uma certa cautela, a gente tem que olhar com os bons olhos e ver se realmente essa cultura será aceita ou não. Como o Clóvis mencionou, para cada operação, para cada segmento, para cada tipo de demanda, tem um pacote que tem que ser desenvolvido e personalizado. Então, a gente está olhando com bastante cautela e provavelmente a gente implementa a PAC Leasing no Brasil a partir de 2025. Foi bem dito, né? A questão é assim, tá uma mudança cultural bem importante, interessante, com quanto os dois dados estão certos, né? Com quanto no total da frota 1% é locado, a gente acompanha aqui veículos novos emplacados ano a ano, o número de 10% a 15% é o que está acontecendo todos os anos nos últimos 4, 5 anos, né? Então, assim, é um mercado que está se tornando cada vez mais importante
mas a gente tem a nossa locadora, nós abrimos também, porque a gente entende que tem oportunidade aí, mas a gente tem que entender para cada caso onde cabe realmente a locação, porque o Brasil tem a peculiaridade do veículo usado ter um alto valor ainda, diferente de outros mercados mais maduros, né? Então, no final, na hora de fazer a conta, a depender da operação, o cliente ele opta ainda a ficar, né? Mas é uma transformação interessante e a gente está acompanhando bastante. Posso só fazer mais uma provocação, ou quem sabe, não provocação, mas tentar contribuir com o negócio, que a gente está passando por uma série de transformações. A gente falou agora da locação, mas a gente estava falando anteriormente da questão de tecnológica, né? Descarbonização e tudo mais. Tem um ponto que eu acho que é muito importante nós, como indústria, e órgãos que estão em um setor muito importante da economia, que a gente tem que trabalhar mais e provocar, que é a questão da qualificação das pessoas, qualificação da mão de obra, de quem vai lidar com essas novas tecnologias, porque isso também se torna um gap. A gente fala bastante da infraestrutura, que é verdadeiro. Anteriormente era a falta da tecnologia e da infraestrutura. Tecnologia a gente já está superando, infraestrutura está aí, a gente tem que enfrentar de frente, encarar, mas tem um outro gap muito grande, que é a qualificação das pessoas para mexer com essas novas tecnologias, para mexer com a transmissão de dados, para mexer com a tecnologia da informação em si. E isso daí o Brasil ainda, não só o Brasil, o mundo todo está meio carente disso daí, mas em especial no nosso mercado é algo que nós estamos olhando a Mercedes com bastante preocupação. Nós estamos já fazendo uma série de planos junto à escola Senai, por exemplo, para a gente poder desenvolver uma mão de obra mais qualificada, num tempo mais rápido, mas é algo que nós podemos acelerar e intensificar cada vez mais. É um ponto que eu não gostaria de deixar passar batido, porque daqui a pouco tem tecnologia, tem infraestrutura, mas não tem quem consegue operar da forma correta tudo isso que está sendo preparado. Isso aí. Boa, Jefferson. Boa. Eu até ia comentar alguma coisa antes de responder a pergunta. A gente percebe aí na estrada que não é novidade para ninguém que está cada vez mais difícil de achar motorista, né? E a gente percebe que os motoristas eles estão ficando mais velhos porque não está tendo uma renovação, né? E justamente esse pessoal que está continuando é justamente o pessoal que tem mais dificuldade de lidar com essas novas tecnologias. Mas, agora, colocando... Não, mas o assunto é bom. Não, o assunto é bom, o assunto é bom. Mas isso entra em participação de mulheres, entra em várias coisas. Mas, respondendo lá a sua pergunta, a gente lançou aqui na Fenatran, Iveco Rental. A gente já vinha com uma operação piloto desde o ano passado, que se provou viável. Então, a gente lançou aqui na Fenatran agora o serviço como série. Importante destacar todos os desafios que a gente, como montadora, tem nesse tipo de serviço, né? Porque a gente não tem a expertise desse negócio como nascimento, né? O nosso core business foi desenvolver e vender, né, dar serviço nos caminhões. Então, é um grande desafio nesse segmento. Eu ia destacar, né, para mim, o principal desafio para nós, como montadoras, né, acredito que para os colegas aqui também, é a questão do usado. No nosso segmento de veículos, a questão do rental, ele compreende praticamente os mesmos números aí que o Jefferson falou, 15%. A gente recentemente vendeu para um grande operador aqui 800 deles, né? Então, assim, esse mercado ele tem se tornado muito importante, mas ele está gerando, na verdade, um desafio da seguinte forma: quando há a renovação dessa frota, se coloca um requisito da absorção dos usados, né? Então, como a montadora escoar esses usados, essa eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem aí como montadora, né?
Eu não vou me alongar, porque eu já estou vendo que o tempo aqui, já tem gente nervosa aqui, mas eu acho que a melhor resposta é entender o que cada um de nós fizemos. A Volkswagen também tem o Volkswagen Truck Rental, né? E vou pegar até o gancho do que o Carlos colocou aqui agora, e criamos o Volkswagen Confia, para vender veículos usados, né? Antes a gente era montador, as pessoas falavam, eu só vendo produto novo. Não, hoje eu vendo produto novo e produto usado também, né? Porque acaba fazendo. Mas acho que é uma realidade, mas concordo com o que foi falado aqui por todos, é uma mudança de cultura, só que a própria reação das montadoras de criar os seus negócios de aluguel mostra que isso tem algum sentido, né? Faz algum sentido. Nós estamos caminhando para um futuro do Truck as a Service, né? Vai ser só um serviço, a gente vai vender serviço, não mais produto. Você vai vender o pacote completo. Bom, para a Scania não é diferente, para fechar também por causa do tempo. Sem dúvida nenhuma, a Scania lançou na Fenatran de 2022 a sua empresa de rental também. A gente acredita que há um grande potencial de mercado, mas rental para a Scania é parte da solução. A Scania trabalha há muito tempo com o conceito de venda de solução. Veículo, serviço, quando eu falo de conectividade, treinamento de motoristas, banco, consórcio, seguradora e agora locadora. Então, a locadora é mais um braço financeiro, especialmente para aqueles clientes que não veem o caminhão como fim, e sim como meio. Deixar o dinheiro para investir no seu negócio, com balanços, lucro real e tudo mais, que você possa se beneficiar dos impostos e ter o caminhão como um meio para que o seu negócio aconteça. Então, a Scania acredita num potencial muito grande, o Brasil pode escalar bastante ainda na locação, mas é um mercado que é mais uma solução para o nosso cliente. Se o nosso foco é no cliente, é mais uma opção para ele. O que a gente pegou nesses depoimentos, nesses esclarecimentos, basicamente mostra quais são os caminhos que a gente tem para o ano que vem, pelo menos, né? Que já que não dá para fazer nenhum projeto de mais longo prazo neste país, né? A gente nunca consegue fazer alguma coisa que algo muda de repente e altera tudo. Mas o que me deixou muito impressionado nessa briga toda de emissões que a gente tem foi tanto a postura da VDA, que é a Anfávia alemã, no sentido de brigar, que eu sei que aqui também está se brigando bastante, e algumas coisas a gente está conseguindo, mas sim a questão da briga que deu certo, que foi a primeira vez que eles chegaram na União Europeia e venceram. O Euro 7 foi adiado. Então, acho que isso é histórico, porque é muito difícil de vencer a União Europeia, as normas, as regras, etc., etc. Eles colocam e falam, se vira. E, de repente, chegou uma mulher que mudou a história. Ela conseguiu unir todo mundo, é a primeira mulher presidente da VDA, ela uniu todo mundo, disse, não, nós vamos brigar, a Alemanha vai falar não. E os outros países queriam falar sim. E a Alemanha falou não, e todo mundo entrou na da Alemanha, e foi adiado, sim, senhor, porque não dá mais, ninguém aguenta mais tanto investimento, porque não é um investimento apenas o fim do diesel. Não, são em várias alternativas energéticas, aumento de segurança veicular, aumento de segurança passiva, aumento de segurança ativa, é tudo de uma vez só. Certo? Aí há caminhões autônomos, exatamente por causa da dificuldade de treinamento de mão de obra, do desaparecimento de determinada mão de obra, está cada vez menor o número. Então, de repente, precisou chegar uma mulher e falar, não, vamos mudar. E mudou. Se a gente vai ganhar esse jogo, ainda não sei, porque a União Europeia é forte e os burocratas normalmente são mais teimosos do que os ousados. Então, de alguma maneira, eu acho que é uma briga que a gente vai ter de esperar o resultado e isso terá, obviamente, reflexos aqui no Brasil. Gente, agradeço muito a presença de todos vocês. É uma pena, é um evento que dava para fazer com vocês aqui, fácil, mais uns 60 minutos, tranquilo, porque só tem cobra criado aqui, não tem nenhum amador, é só gente que conhece muito a questão de transportes e caminhão. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado mesmo, uma salva de palmas.